pessoal está perguntando também, né? Eu preciso fazer algumas perguntas, né? Alguns perguntaram o que que é telepropedêutica, tá? Então, a gente está acostumado a ouvir propedêutica médica, né? O que que é propedêutica? Propedêutica é a maneira como é feito algo, tá? Isso é propedêutica. A propedêutica médica é como nós fazemos, né, o exame clínico, tá? Anamnese, exame físico, né? Como nós conduzimos o nosso, né, trabalho, vamos dizer assim, de fazer a hipótese diagnóstica, estabelecer um tratamento, né? Isso é a propedêutica. A telepropedêutica médica é a propedêutica feita por telemedicina, à distância. Tá? Esse termo não fui eu que criei. Até ia ficar feliz de ter criado esse termo. Mas esse termo já vem, né, da experiência de países que já usam a telemedicina antes de nós, há muito mais tempo. Tá? Se a gente falar de telemedicina no Brasil, a gente está falando aqui, todo mundo está olhando aqui a questão da teleconsulta, desde 2020. Mas telemedicina já é feita no Brasil há muito mais tempo. Desde 2002, tem resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, só que ela não contemplava a questão da teleconsulta. Em 2017, saiu uma resolução sobre o uso do WhatsApp, mas era só para tirar dúvidas dos pacientes, que fossem seu paciente já de consultório e não podia fazer uma consulta pelo WhatsApp. Era para dúvidas. Então, por exemplo, você prescreveu um medicamento e o paciente saiu do consultório, chegou na casa dele e ficou na dúvida se ele tinha que tomar o medicamento com alimento ou sem alimento, em jejum ou não. Aí ele te manda uma dúvida dessa no WhatsApp. Essa daí podia ser respondido. Lá desde 2017 já tinha resolução falando sobre isso. Depois, a gente teve uma resolução de telemedicina em 2018, mas essa resolução ela não foi amplamente debatida com a sociedade nem com os médicos, e aí ela foi revogada. Ela durou um mês, ela teve uma vida curtinha, né? Então, em 2018, teve essa resolução. Aí ficou num limbo, né? Mas também, ali em 2018, teve um negócio muito importante para a telemedicina, que foi uma lei sobre a validade das receitas médicas em todo o território nacional. Isso daí também ajudou bastante no que viria a ser a questão da teleconsulta médica, porque, afinal de contas, se tu faz uma consulta, estabelece uma hipótese diagnóstica, isso vai acabar desencadeando num plano terapêutico e pode envolver a prescrição de medicamentos. Então, em 2020, a gente viveu tudo que vocês lembram aí que a gente viveu, certo? E aí veio a medida provisória, veio, né, a liberação para o uso da telemedicina, inclusive para as teleconsultas, mas havia um detalhezinho lá na medida provisória, na lei, que dizia que era enquanto durasse a emergência de saúde pública. Então, muita gente ficou olhando lá em 2020 e falou, eu não vou entrar nisso, eu não vou fazer agora, vamos ver o que vai dar, e ficou ali olhando, olhando. E outras pessoas fizeram, falaram, eu vou encarar aqui, eu vou aprender, vou estudar, e começou a fazer. Chegou ali em meados de 2021, final de 2021, né, que ficou aquela questão, vai ter fim da emergência de saúde pública, não vai ter e tal, aí 2022 acabou. Só que nesse período que foi decretado o fim da emergência de saúde pública, ainda houve uma revogação da medida provisória, vamos dizer assim, para ela durar um pouco mais de tempo para ter uma adaptação e vir a legislação. E aí veio a resolução do CFM, baseada no que já estava correndo no Congresso, que era a lei da telesaúde, então o CFM observou o escopo daquela lei e aí baseou a resolução naquele escopo, onde já no escopo da lei já dizia que o profissional, seja ele médico, psicólogo, né, quem fosse usar a telesaúde, precisava ter apenas uma inscrição do Conselho Regional da sua profissão estadual para poder atender pacientes do Brasil todo. Ok, isso daí ajudou muito, porque aí o CFM viu isso lá na lei e já botou isso na resolução. Então, quando a lei foi aprovada, isso daí já estava um ponto, vamos dizer, pacificado, tá? Então, eu achei muito feliz, né, o CFM ter colocado essas regras, já observando o que era o escopo da lei, né? A lei ainda não estava aprovada. Então, o CFM solta a resolução que é publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022. Então, vejam bem, a gente já tem um ano aí de resolução do CFM para usar a telemedicina. A lei da telesaúde, ela é assinada pelo presidente da República no mês de dezembro de 2022, né? E aí, essa lei, né, a lei ela vale mais que qualquer resolução, né? Mas como a resolução já estava de acordo com a lei, fica legal, né? Ficou tudo certinho, tá? Então, veja,
esse é o melhor momento, né? O segundo melhor momento para você iniciar, porque o primeiro foi lá em 2020, em março, e o segundo é agora, porque a gente tem lei e resolução sobre o uso da telemedicina. Então, ponto pacificado. Olha só, hoje eu vi uma notícia, né, na G1 da Globo, tá, que falava sobre o uso da telemedicina lá se não me engano, é em Curitiba. A Prefeitura de Curitiba montou um serviço de telemedicina, né, de teleconsultas médicas, e uma das coisas que estavam falando lá na notícia era a seguinte, né, como, né, os médicos fazem o exame físico, né, era uma das coisas que chamou a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção, na chamada dessa notícia, estava escrito assim, telemedicina, um caminho sem volta, né, tipo assim, não tem, já está sendo usado. E no sistema público estão começando a usar. E você não vai usar no seu consultório particular, né? O sistema público está usando, então você pode usar no seu consultório, mas você precisa se capacitar, usar os equipamentos corretos e fazer isso dentro do que diz as normas, tá?